Olá, meu nome é Alan Alex, sou editor do Painel Político e esse é o resumo da semana, onde a gente comenta aí sobre os principais assuntos que foram pauta do noticiário local e nacional. E a gente começa falando sobre uma notícia exclusiva nossa, que circulou no início da semana, a respeito de uma situação que ocorreu na reunião de bancada, da bancada federal lá em Brasília. Nessa reunião, onde estavam sendo definidos para onde iriam os recursos da bancada, uma situação ali terminou criando um certo constrangimento. Vale destacar o seguinte: apesar de Mariana Carvalho ter feito a observação de que preferia mandar parte dos recursos para o interior, ao invés de Porto Velho, a culpa também é do município, porque o município, além de não ter mandado representante participar da reunião, não foi nem o prefeito e nem um secretário presente lá para defender, enfim, para pedir dinheiro, o município também não tem planejamento e nem projetos. Ano passado, aliás, em 2016, a bancada federal conseguiu recursos da ordem de 132 milhões para o município de Porto Velho. Toda a bancada destinou o dinheiro só para Porto Velho. Essa execução seria feita a partir de 2017, ano em que assumiu o ex-promotor Hildon Chaves. Hildon passou o ano de 2017 inteiro e o ano de 2018 inteiro e não conseguiu gastar esse recurso. Então, Porto Velho, desses 132 milhões que foram destinados para cá, só conseguiu gastar 82. Então, a gente corre o risco de perder esse dinheiro. É porque Porto Velho não precisa, né? A gente tem a cidade maravilhosa, linda, iluminada, com segurança, sem buraco, posto de saúde tudo funcionando, cheio de médico aí, os cubanos podem ir embora mesmo. Exatamente. Porto Velho está 100%. Meu prefeito está em Barcelona. Você está brincando? Exatamente. O prefeito em Barcelona, vale destacar que ele fez essa viagem para o exterior sem comunicar à Câmara. Não precisava, na verdade, a lei não diz que ele é obrigado a lei orgânica do município, ele tem que informar. Comunicado, Mas, de qualquer forma, seria uma gentileza, uma cortesia, comunicar que a cidade iria ficar sem prefeito. Inclusive, tem vídeos ali no Instagram da primeira-dama, eles passeando em Barcelona. Todos sorridentes, né? Todos sorridentes. Mas Porto Velho continua com o prefeito, cadê o nosso vice? Então, cadê o nosso vice? Essa é uma pergunta muito boa de ser feita, O vice que apareceu nas delações da Odebrecht, desde então deram um chá de sumiço nele e agora ele só recebe o salário de vice-prefeito. O Edgar da Friboi? O Edgar da Friboi, o Edgar do Boi. Do PSDC, né? Outro assunto que foi manchete também de painel político nessa semana foi a decisão do CRO, Conselho Regional de Odontologia, que comunicou que a filha do deputado federal Newton Capixaba, que está cumprindo pena em Brasília, ela teria falsificado documentos, o histórico escolar e a conclusão de curso. Agora é interessante destacar que essa moça chegou a trabalhar na Prefeitura de Seringueiras, trabalhou na UTI do Hospital de Cacoal, e atualmente ela está lotada na SUGESP do Governo do Estado, com salário aí pouco mais de R$7 mil. Então, foi feita uma denúncia que foi encaminhada à Polícia Federal pelo próprio Conselho Regional de Odontologia, que emitiu um comunicado informando que, de fato, os documentos por ela apresentados eram falsos. Agora, é interessante, me parece que, nessa matéria que você escreveu, me parece que já tem investigação da Polícia Federal, que o governador foi ouvido. O ex-governador Confúcio Moura foi ouvido como testemunha. O secretário de Saúde foi ouvido também, também foi ouvido. Sobre tudo isso, ainda assim ela continua nomeada. Só não está no cargo de odontóloga, mas continua nomeada no governo de Rondônia. É absurdo surreal, né? Como as coisas acontecem aqui. E aí ela está naquela secretaria que é para onde, quando ninguém faz nada, vamos para a SUGESP, Vamos para a SUGESP, exatamente.
E ainda na área de saúde, o assunto da semana é a saída do governo cubano do programa Mais Médicos. Aqui em Rondônia, mais de 1 milhão de pessoas serão afetadas com a saída desses médicos, já que a gente tem aí um número expressivo desses profissionais que atuam aqui no estado. Só para ficar bem clara a situação, com a saída do Mais Médicos, dos cubanos do Mais Médicos, a Prefeitura de Jaru aqui já abriu um edital para preencher essas vagas. Só que o salário oferecido pela Prefeitura é de R$ 6.500. Aqui em Porto Velho, a mensalidade do curso de medicina custa R$ 7.000. Então, uma pessoa que investe durante 5 anos, 6, e mais 1 ano de especialização ou de residência médica, que ele investe uma mensalidade de R$ 7.000, dificilmente essa pessoa vai querer trabalhar no município para receber R$ 6.500. Ah, mas ele pode ter um contrato com o Estado também. Pode ter um contrato, só que aí são 2 contratos. E nós temos aí regiões do Estado e regiões do país onde só quem topou trabalhar foram os médicos cubanos, que aliás... Não precisa ir longe, pô. O Baixo Madeira aqui, eu lembro que em 2015, 2016, só quem veio para cá foi o pessoal do Mais Médicos. Exatamente. E trabalhavam em tendas, naquela situação das enchentes e tudo mais. Situações precárias de atendimento. Agora, é interessante você ver que quem reclama muito disso, quem fica falando aquele papo furado assim, vamos parar de financiar a ditadura, são pessoas que moram em grandes centros. Exatamente. Normalmente, em grandes centros, não se tem esse tipo de problema de falta de médico e tudo mais. Até porque você vai numa clínica popular, você vai no hospital do governo, no hospital particular, hospital do município, enfim. Tem opções. Agora, para a maioria que não vive nos grandes centros, que mora em regiões afastadas, a gente está falando de Brasil, que é um país enorme, gigantesco. Exatamente. E extremamente espalhado. Com dimensões continentais. Aí é que mora o problema, porque eu estava vendo, tem prefeituras do Amazonas, essas prefeituras menores, que oferecem até 10 mil, 15 mil. E não tem um médico nem que se inscreve para fazer o que não é concurso, seria um chamamento, Enfim, exatamente. O contrato é a contratação direta lá. Pois é, e não tem, Simplesmente não tem. E a gente sabe que são essas pessoas, talvez não só os cubanos, mas os estrangeiros de uma maneira geral, também tem venezuelanos, tem argentinos e tudo mais. São essas pessoas que vêm para cá e vêm clinicar aqui. Exatamente. É irresponsável essa atitude. Há que se levar em consideração exatamente o atrativo salarial. Se você levar em consideração que o curso, ao longo de um ano aí nós teremos 84 mil reais de investimento só em mensalidade. Então não é para todos. Por mais que se diga, vamos pegar quem faz o FIES ou o ProUni, essas pessoas também pagam essa conta. O FIES também é cobrado, o ProUni também é cobrado e você não tem como obrigar ninguém a ir para lugar nenhum. Por mais que o governo queira ou ache que vai conseguir fazer isso, independente de questão ideológica, eu acho, isso é uma opinião pessoal, eu acredito que o prejuízo vai ser grande. Eu espero, de coração, que o governo federal consiga resolver essa situação, que é grave, muito grave mesmo. Quem de fato vive nos grandes centros não conhece a realidade do que é viver em condições, nessas vilas, nessas regiões. Aqui no Amazonas mesmo, nós temos esses exemplos aqui em Rondônia. Rondônia falta médico na maioria dos municípios. E aí você coloca na conta, não, mas vamos contratar um médico lá para Cabixi, pagar 25 mil reais por mês. Como que o município vai pagar um salário desse? Exatamente. Pimenteiras do Oeste. Exatamente. E o assunto da coluna desta semana, dessa sexta-feira, aliás, que está aí no ar, que vai passar o fim de semana e provavelmente vai estar na segunda-feira também, que você pode acompanhar aí no painel político, é exatamente a falta de dinheiro. Esse vai ser o maior desafio que o governador eleito, Marcos Rocha, vai enfrentar a partir de 1º de janeiro. Ele vai ter que manter, ou tentar manter, a folha de pagamento em dia, coisa que vem aí desde a época do governo do Ivo Cassol, que a folha conseguiu dar uma estabilizada, passou os 8 anos de Confúcio Moura, também conseguiu manter
o pagamento dos servidores em dia, e agora cabe ao Marcos Rocha essa missão, né? Então é uma missão árdua, porque o estado de Rondônia está sem dinheiro mesmo. O resultado da reunião, da primeira reunião do Marcos Rocha com o presidente eleito Jair Bolsonaro, deu em nada. A reunião com os governadores tinham uma pauta com 13 itens que foram apresentados ao novo presidente, que segundo ele ainda não teve tempo de analisar esses 13 itens, mas entre esses itens está a flexibilização da segurança que tem o servidor público, né? Da questão da estabilidade do servidor público. Então os governadores querem ter uma flexibilidade para poder demitir sem toda a burocracia que existe. Hoje é praticamente impossível você demitir um servidor público, normalmente ele consegue voltar pelas mãos do judiciário. Mesmo tendo sido condenado em situações criminosas e comprovado dolo e tudo mais, né? O grande problema dessa flexibilização está na perseguição a algumas pessoas. Vale lembrar que nós estamos no Brasil, nós temos estados aí onde pessoas, né, são perseguidas. Aqui em Rondônia tem N denúncias de perseguição a servidores públicos. Não só não estou falando da atual gestão, nem da próxima, estou falando de gestões passadas mesmo. Na gestão do Ivo tinha inúmeras, muita gente fez denúncia, reclamou que era transferido, enfim, que era demitido, que era perseguido. No governo do Confúcio a mesma coisa, né? E lógico que o governo próximo também não vai ser diferente, porque intrigas ocorrem o tempo todo, em todas as esferas. Agora, acompanhe um servidor público e a gente vai saber se ocorre ou não, né? Ficou muito marcado nessas eleições uma certa disputa acirrada ali entre Marcos Rocha e Major Shalom, né? Coronel Shalom. Mas parece que o Shalom já pediu baixa. Agora, interessante. Já pediu baixa das fileiras da briosa Polícia Militar do Estado de Rondônia. O nosso governador não conseguiu fazer uma selfie com o presidente dessa vez, né? Pois é, esse caso é assim. Inclusive o outro coronel também, tenente, não sei, o outro militar, o Crisóstomo, que foi eleito, também andou se queixando de que ele não conseguiu o comando do PSL no estado, que continua na mão de Marcos Rocha, né? Segundo o Crisóstomo, havia sido feito um acordo lá atrás com o presidente Jair Bolsonaro para que ele assumisse o partido tão logo encerrasse as eleições. Aliás, o PSL em Rondônia é uma confusão. Esse partido já foi inclusive do Gustavo Pelúcio, né, do Augusto Pelúcio, ficou sob o comando dele durante um tempo. Depois mudou de mãos. Os especialistas aí que tinham assumido disseram que o Marcos Rocha deu um golpe neles, um golpe militar, e tomou o partido. Enfim, a gente está aí nesse angu, e tem mais um caroço nesse angu, que é a questão do Eider Brasil, né? Uma candidata do PSL, a Maria Conceição, ela teve 952 votos na última eleição. Só que o registro dela foi indeferido e não aparece, inclusive, no Filio Web, que é o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE julgou isso durante a semana e indeferiu, manteve o indeferimento dela. Com isso, o PSL passou a não preencher os 30% das cotas destinadas às mulheres. Portanto, periga do senhor Eider Brasil, o único deputado estadual do PSL, perder o cargo. Se ele perder, caso ele saia, quem deve assumir é o Jean Mendonça, lá de Pimenta Bueno, que ficou fora em função de também ter tido problema na recontagem dos votos, né? Uma candidata da coligação dele saiu, assumiu o Geraldo da Rondônia. Então o Jean Mendonça ficou fora. Pode ser que ele volte agora em função dessa questão envolvendo o Eider Brasil, porque na totalização dos votos, quando faz a divisão, a coligação do Jean Mendonça é a que ficou em primeiro lugar, né? Então, lógico que isso é um processo que ainda demanda tempo, isso não vai ser imediato. Certamente
o Eider Brasil deve tomar posse e permanecer aí pelo menos nos 3, 4, eu acredito que no primeiro semestre de 2019 ele deva se manter no cargo, porque esse processo normalmente ele é um pouco lento. Eu acredito que no primeiro ano, pelo menos, porque nessas eleições restaram muitas AGEs, né, ações da Justiça Eleitoral, de vários tipos de segmento, que seja de DRAP, né, que é a regularidade partidária e da coligação e tudo mais. Então, assim, ao que se esperava um TSE e um TRE com pouca demanda, ocorreu ao contrário. Muitas demandas vão ser levadas ao TRE, já estão em análise em fase de distribuição e tudo mais. E, consequentemente, do TRE vão subir para o TSE, porque nunca ninguém está feliz, né? Então, é natural. Eu acredito que um ano, pelo menos, aí, ter um resultado definitivo com relação a esse imbróglio. Então, eu estou procurando aqui, eu vou passar para vocês a lista dos pedidos que foram feitos pelos governadores eleitos. Essa pauta, ela é importante, essa reunião, ela foi importante pelo seguinte: ficou muito claro que o Nordeste ele não está muito alinhado com o governo federal. Os governadores do Nordeste não participaram dessa reunião, mandaram apenas um representante, que foi o governador do Piauí, que é do PT, por sinal, né? O que parece ser, de certa forma, uma provocação. E eles marcaram uma agenda própria para o próximo dia 21. Então, os governadores do Nordeste devem se reunir com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, no próximo dia 21, em Brasília, né, para tratar de pauta específica do Nordeste. Os estados da região Norte, incluindo Rondônia, nós também temos singularidades que deveriam ser tratados à parte, creio eu. Né? Eu acho que valeria aí, talvez, um movimento de união desses estados da região Norte, para que se faça uma pauta específica, porque nós, como daqui da região Norte, nós temos problemas que são sérios, né? Aqui em Rondônia, por exemplo, nós temos a questão da dívida do Beron, que é uma conta que nós vimos pagando e que a gente vem pagando para o governo federal, que não é nossa, vale destacar. E o perdão dessa dívida independe da vontade presidencial, né? Então, mesmo que o Jair Bolsonaro quisesse, ele não poderia abrir mão desse valor para os cofres da União, né? O outro tema que nós temos é a transposição. Então, aqui no Amazonas, que pega Amazonas e Rondônia, a questão da BR-319, né? A abertura de novas estradas, enfim, a privatização das rodovias, né? Agora a discussão das ferrovias, né? Inclusive o Senado aprovou essa semana aí, na Comissão de Orçamento, se eu não me engano, um fundo para ampliação da malha ferroviária brasileira, né? E aqui em Rondônia nós temos aí uma perspectiva de termos uma ferrovia. Uma observação: o presidente eleito não pode deixar de cobrar o Estado com relação à dívida do Beron. Agora, uma campanha pela nossa bancada federal, junto com as bancadas dos estados do Norte, no Congresso conseguiriam talvez o problema resolver é que esse imbróglio. Todos os estados têm dívidas e se perdoarem de Rondônia, todo mundo vai perdoar para todo mundo. Agora é interessante, porque de fato não adianta fazer uma reunião com todos os congressistas, botar lá Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que a gente não vai ter espaço. Exatamente. Norte e Nordeste sempre foi deixado à margem. Quem comanda essas reuniões, quem tem poder de barganha, quem consegue as coisas de uma maneira até mágica, digamos assim, mas é o poder da política, né, da persuasão, são os estados predominantemente do Sudeste, Sul e boa parte do Centro-Oeste. Exatamente. Eu acho que esse movimento do Nordeste é vantajoso e talvez o Norte realmente deveria fazer igual, né? E assim, o princípio da igualdade é isso, né? Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na altura das suas desigualdades, porque o Norte e o Nordeste
tem vários problemas e é a maior parte do país, de certa forma, né? Que são estados maiores. Exatamente. Maiores territorialmente. Maiores e com demandas bem maiores também. Demandas primárias ainda, exatamente. Né? Olha só, o que querem os governadores, tá? São 13 itens, eu vou resumi-los aqui, mas o primeiro é a reforma da segurança pública com mudanças no Código Penal, especialmente em relação às audiências de custódia e a adoção do modelo de parceria público-privada nos presídios. Esse é o primeiro item da pauta dos governadores. Eles querem também a reforma da Previdência e a reforma tributária. Eles querem a alteração na Constituição para que os estados possam explorar concessão dos portos de infraestrutura aeroportuária e dos serviços de energia elétrica, que hoje está tudo sob comando da União, né? Os estados também querem a flexibilização e a estabilidade dos servidores públicos, visando o atendimento da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, em primeiro momento a ideia é que esses estados possam demitir pessoas que tenham condenações, problemas, enfim, para que possam se ajustar à lei de responsabilidade fiscal. Eles querem também a desburocratização do Estado brasileiro e reforma administrativa, além de estimular prioritariamente a pauta de valorização e incentivo ao turismo. Também que é o reforço na fiscalização de fronteira, isso ajuda a gente aqui, afeta o estado de Rondônia. Incentivar as iniciativas e programas destinados à renovação tecnológica. Repasse da União para compensação dos estados, a Lei Candir, a securitização da dívida ativa como mecanismo de estímulo ao equilíbrio econômico e financeiro dos estados. Interceder a favor do reajuste da tabela do SUS, ampliar o Fundeb, reconhecendo sua importância como instrumento de garantia e amplo acesso aos valores da educação, e recomendar a retomada dos trabalhos relativos às obras inacabadas em todo o território nacional, como estímulo à retomada dos investimentos, que é uma coisa que nós já havíamos falado aqui em programas anteriores. O que movimenta a economia são obras de infraestrutura. Se o país não tiver como pagar por essas obras, não tiver projetos na obra de infraestrutura em todo o território nacional, a exemplo do que foram os programas de aceleração do crescimento, nós não teremos a tão sonhada retomada econômica. Uma opinião minha, eu tenho percebido desde que encerrou o processo eleitoral, que a equipe econômica do próximo governo ainda não apresentou nenhum projeto ou nenhum esboço de projeto para geração de emprego e renda. Eu tenho visto pedidos de reformas e tenho visto pedidos de demissões. Agora, a geração de empregos, eu ainda não vi absolutamente nada, nem em nível federal, nem em nível local. Eu torço e espero, sinceramente, que nós consigamos ter essa retomada do crescimento, porque o que o brasileiro quer, além do combate à corrupção, que é uma proposta válida, que é para onde vai grande parte do nosso dinheiro, vai pelo ralo da corrupção, o que nós queremos, além disso, o mais imediato, é a geração de empregos. Dados do Serasa desta semana apontam que 63 milhões de pessoas estão inscritas em programas de restrição ao crédito. Pessoas devendo há mais de 3 meses, 3 meses ou mais, né, com suas dívidas. Então nós estamos chegando ao fim de ano, vem 13º por aí, vem toda aquela euforia de fim de ano, né, aliada à expectativa de um novo governo. Não vá se empolgar e queimar seu cartão de crédito achando que a partir de 1º de janeiro está tudo resolvido. Não está. A gente vai ter um tempo, né? Há que se implantar um programa e esse dinheiro precisa começar a circular, né? Honestamente, eu não tenho visto nenhum tipo de movimento nesse sentido. Eu creio que a pauta de 2019, Murilo, que vai se tornar aí uma rotina nos jornais, vai ser a questão da segurança pública, que é necessário que se invista, é necessário que se faça segurança. Mas tão importante ou mais importante do que isso é a questão da geração de emprego e renda. As pessoas precisam pagar as contas. Eu vou um pouco mais além
algumas reformas desse governo Temer, que se diziam como salvadoras da pátria, que iriam gerar emprego e tudo mais, como por exemplo a reforma trabalhista, dados recentes do CAGED provam o contrário. Mesmo com a reforma trabalhista já vigente, já funcionando, a Justiça do Trabalho já atualizada e trabalhando conforme a reforma, não aumentou o número de empregos. Aliás, diminuiu, né? Algumas pessoas passaram para a informalidade. Agora, uma observação interessante, talvez o presidente, e seria até interessante assim, uma ideia, ele não precisa inventar a roda. A gente já tem orçamento e tínhamos, sinceramente não sei como está, mas tínhamos todo o manejamento do orçamento para as obras estruturantes de 2010 para cá. Não precisa inventar a roda. Se ele conseguir pegar ironia do destino, né? Mas se ele conseguir pegar as obras do PAC e finalizar elas nesses 4 anos, olha, presidente, eu garanto que em 2022 meu voto vai ser no 17, se ele ainda concorrer pelo 17, porque poucas coisas vão movimentar muito a economia. Agora, de fato, não se tem falado nada sobre isso. É só a reforma da Previdência, a reforma trabalhista ainda mais. Então, sobre a reforma trabalhista, eu tenho conversado com alguns empresários aqui de Rondônia, aqui de Porto Velho, e eles já são unânimes em não contratar mais gente, porque eles aprenderam com a crise que dá para funcionar com pouca gente. Não é a expectativa de um novo governo que vai fazê-los contratar. E nem mudanças na legislação trabalhista, né? Porque essas mudanças na reforma trabalhista, elas atendem de imediato as gigantes, né? Montadoras, enfim, essas grandes empresas que operam com uma quantidade enorme de funcionários. No comércio normal, entre nós aqui mortais, isso afeta muito pouco, né? Então, assim, não é essa reforma que faz o emprego voltar, né? O que vai fazer o emprego voltar, o que vai gerar emprego e renda, são investimentos em obras de infraestrutura, aliado, lógico, às reformas e, claro, a um governo que consiga fazer essa sintonia, né? O que eu torço para que aconteça, mas pelo que vem se desenrolando, isso ainda vai levar um tempo, pelo que a gente vem acompanhando aí, então deve demorar um pouquinho. Eu queria pedir para vocês para fazer inscrição em nosso canal aqui, né? Se inscreve aí no cantinho ali em cima, assina o nosso canal, dá um likezinho aqui ou um dislike também, se você não gostar muito da nossa opinião. Participe das nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, nós estamos em todas elas. Visite o nosso site, painelpolitico.com. Faça parte dos nossos grupos de WhatsApp para você receber as principais informações do país e do estado de Rondônia, né? A gente se esforça aí para tentar levar a informação da melhor forma possível. Vale lembrar que em tempos de engajamento de direita e esquerda, quando você publica alguma coisa, um monte de gente reclama, dizem que é tendencioso, que é isso, que é aquilo. Não é, gente. A notícia, é fato, acontece, né? O fato de você não gostar não quer dizer que não tenha acontecido. Mas tem uma coisa que as pessoas precisam passar a entender também. Fato é fato, mas uma matéria opinativa, uma crítica é natural. Lógico. Ninguém aceita tudo do jeito que está e simplesmente não vamos dar a nossa opinião. E painel político tem esse condão mais opinativo e crítico. Né? Crítico opinativo, a gente dá pitaco em tudo. Às vezes agrada, às vezes desagrada, tem gente que e fica vida com que raiva, segue. Tem gente que fica feliz. Obrigado pela audiência, obrigado pela Só participação. uma última observação, Ana. Segunda-feira é a eleição da OAB. Exatamente, eu tinha esquecido. Concorrendo aí 2 chapas, né? A primeira, a chapa 10, composta pelo advogado Elton Assis, que é conselheiro federal. E a chapa 11, composta pela advogada Mara Lima, a esposa do promotor. Exatamente. Então, segunda-feira, o painel político deve acompanhar essas eleições aí, até em razão do programa Final Sentença do também. dia, eu acho que a gente já vai ter o resultado. Provavelmente disso, porque né? é por urna eletrônica. E vamos fazer uma extraordinária, e vamos tentar fazer, né? Com o presidente eleito ou a presidente, né? Vamos tentar aí
em decorrência, lógico, vai ser um dia agitado para a advocacia, mas a gente espera aí que possa trazer, né? Nós já fizemos entrevista aqui com o Elton Assis, você pode acompanhar aqui no nosso histórico aqui de vídeos, né? No mais, é isso aí. Curtam as nossas redes e tenham todos aí uma excelente continuidade de dia. Bom final de semana.